Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui juntamente nesta manhã de domingo, do dia 6 de junho do ano de 2021, diante de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, a você que me assiste neste momento, esta videoaula, lição 10 do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, a qual trataremos juntamente com os irmãos. Acompanhe através da sua revista da Escola Bíblica Dominical, através dos slides que vamos passando aqui também na medida do possível, o ministério de mestre ou doutor. A nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui na cidade de Cascavel, no Paraná. Como eu disse, nós trataremos do tema nesta lição, a lição de número 10, o ministério de mestre ou doutor. O comentarista dessa lição, pastor Elinaldo Renovato, ele traz esta lição importante, que já estamos chegando ao final deste segundo trimestre, tratando a respeito de dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Quero convidar você para nós juntos lermos aí o texto áureo da nossa lição, essa lição de número 10, como já bem frisamos, que nos ateremos aí sobre o ministério de mestre e ou doutor. O texto áureo de nossa lição, a parte do versículo 6 e 7 de Romanos capítulo 12, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Toda a verdade bíblica vem acompanhada de um texto bíblico, e a nossa verdade prática diz assim: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. E é sobre este tema que nós falaremos nesta manhã, o ministério de mestre ou ensinador da palavra do Senhor Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos, está em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, também Atos capítulo 13, versículo 1, e Romanos capítulo 12, versículo 6 e 7, Tiago capítulo 3 e o versículo 1. Esses são os textos que nós leremos nesta manhã. Partindo aqui de Mateus no capítulo 7, versículo 28 e 29, diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. A multidão se admirou do discurso de Jesus, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Jesus dominava aquilo que ele estava falando, porque quando foi escrita a Bíblia, inspirada por homens de Deus, Jesus estava lá, juntamente com o Pai, com o Espírito Santo, inspirando os escritores da palavra de Deus. Por isso Jesus ensinava com autoridade, ele conhecia, ele sabia o que ele estava falando, o que ele estava discursando. Meus queridos, em Atos capítulo 13, versículo 1 diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ainda na nossa leitura bíblica, Romanos 12, 6 e 7 diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. E aqui que a nossa lição se atém: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago capítulo 3, versículo 1, encerrando a nossa leitura bíblica em classe, diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Vivemos uma época, meus irmãos, que nunca foi tão necessário como os dias de hoje, a Igreja de Cristo investir na figura do mestre cristão, do ensinador cristão, professores de escola bíblica dominical, desde a mais tenra idade das crianças, adolescentes, jovens,
adultos e também os anciãos de nossa igreja, bem como eu louvo a Deus, não são todas igrejas, mas a nossa igreja aqui na cidade de Cascavel, é presidida aí pelo pastor Antônio Batista Maia, também pastor Davi Santana. Nós temos aqui a classe de discipulador, onde discipula os novos convertidos e os novos cristãos. Então nunca foi tão necessário como na atualidade em que nós estamos vivendo, investir no estudo e na figura do mestre, do ensinador cristão. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, bondade de Deus, eu louvo a Deus, sempre falo isso nas nossas escolas bíblica dominical, juntamente com os irmãos, que eu louvo a Deus por estar hoje aqui na cidade de Cascavel, sendo mentoreado, sendo ensinado pelos mestres, homens de Deus que nós temos aqui, todos eles pastores, professores da escola bíblica dominical, e nosso exemplo maior, que é o Senhor pastor Antônio Batista Maia. Eu louvo a Deus por estar aqui na cidade e convido você, amigo, irmão que me ouve neste momento, além de compartilhar esta videoaula, participar de nossos cultos. Hoje, inclusive, meus irmãos, está tendo ceia neste momento, drive-thru no pátio da igreja aqui no Templo Central, aqui em Cascavel. Logo mais à noite, a partir das 19h30, teremos culto de Santa Ceia e louvor a Deus. Eu quero convidar você que pode participar conosco dos nossos cultos aqui no Templo Central, na rua Cuiabá, aqui na cidade de Cascavel. Meus irmãos, partindo para a sequência de nossa lição na Escola Bíblica Dominical, já vemos aqui a verdade prática. O ponto central que nós trataremos nesta manhã fala a respeito do dom ministerial do mestre. O dom ministerial de mestre é uma capacitação, essa capacitação vem através do Espírito Santo. É claro que precisamos orar, consagrar, nos dedicarmos à leitura da palavra do Senhor Jesus para sermos bons ensinadores e bons exemplos também para os nossos alunos, mesmo em casa, na igreja, no trabalho, onde nós estivermos. Tem alguém te observando, tem alguém me observando, que possamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, nosso maior mestre, como ensinador da palavra de Deus. Meus irmãos, a nossa lição sempre traz alguns objetivos, e eu quero passar aqui para os irmãos, como já está aqui no slide, o objetivo geral de nossa lição, retratar a missão do ministério do mestre, de mestre. Objetivos específicos. No tópico 1 de nossa lição, nós apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, esse sim é o mestre por excelência. O tópico 2, identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. No terceiro tópico, apontar a importância do dom ministerial de ensinador local da igreja de Cristo. Aqui nós vemos os tópicos de nossa lição. O tópico 1, Jesus, o mestre por excelência, é o mestre da Galileia, o mestre divino, o mestre da humanidade. No segundo tópico de nossa lição, estudaremos o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século, uma ordem de Jesus, a doutrina dos apóstolos e ensinamento persistente ou contínuo. Terceiro, a importância do dom ministerial de mestre. Primeiro subtópico do tópico 3, é uma necessidade urgente da igreja, já falamos sobre isso aqui, iremos estudar mais adiante, a responsabilidade de um discipulado contínuo na igreja e os requisitos necessários ao mestre. Esses são os tópicos que nós, pela misericórdia de Deus, vamos discorrer nesta manhã, nessa videoaula, juntamente com os irmãos. A nossa introdução, nós falaremos sobre dons ministeriais, já estudamos sobre o dom de ministério de apóstolo, dom de ministério de profeta, dom de ministério de evangelista, dom de ministério de pastores, a qual estudamos na lição passada, e hoje especificamente o dom ministerial de mestre ou doutores, que nós estudaremos nesta lição. Tá bom, meus irmãos? Tão importante esta função do mestre na igreja, que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, declara quanto o mestre ele deve se esforçar-se intelectualmente para exercer essa tão nobre tarefa que é ensinar a palavra de Deus. É por isso que Romanos capítulo 12, versículo 7 frisa a seguinte passagem: se é ministério, seja em ministrar.
Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Timóteo também deixou escrito, carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Partindo já para o primeiro ponto de nossa lição, meus irmãos, primeiro tópico, Jesus, o mestre por excelência, o mestre da Galileia, nós falaremos nesse primeiro tópico. No ministério terreno de Jesus, os seus sermões e ensinos, discursos, eram inflamados pelo amor às pessoas. Jesus tinha um amor extraordinário pelas pessoas e também nos seus sermões ele expressava este amor, através do seu discurso ele expressava este amor. A mensagem de Jesus, o mestre da Galileia, ele transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado, porque Jesus, ele era um mestre por excelência, o mestre da Galileia. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, conforme nós vemos em Mateus capítulo 4, versículo 23. Diferente dos escribas, meus irmãos, nós vemos no primeiro tópico de nossa lição, que diferentemente dos escribas, Jesus ele ensinava como quem tinha autoridade, como quem tinha domínio do que ele estava falando. A verdade, ela emanava de Jesus, ela surgia de Jesus, da pessoa de Jesus Cristo. Veja o que diz Mateus, melhor dizendo, Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Os escribas pegavam a Bíblia Sagrada, pegavam a palavra de Deus e eles ensinavam sobre a palavra de Deus. Eles liam o que estava escrito na palavra, mas quando Jesus surgiu, meus irmãos, ele era a própria palavra, era a própria palavra discursando com poder e autoridade para a humanidade. Isso é muito importante nós analisarmos na Bíblia Sagrada, na nossa lição desta manhã. Ainda na nossa lição, meus irmãos, no primeiro tópico de nossa lição, nós iremos ver Jesus como um mestre divino. Nicodemo, um dos mestres da lei, reconheceu em Jesus um personagem incomum do seu tempo. Jesus é chamado de mestre 45 vezes, só no Novo Testamento nós iremos encontrar. Veja o que diz João capítulo 3 e 2. Este, Nicodemos, foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos reconheceu que Jesus era um mestre divino e fazia e falava e ensinava porque Deus era com ele, ele era o próprio Deus aqui na face da terra. Por isso que Nicodemos reconhece Jesus como um personagem incomum para o seu tempo. O mestre da humanidade é o terceiro subtópico do tópico 1 de nossa lição. Era inimaginável, meus irmãos, um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Veja que exemplo de Jesus. Ele era um mestre em humildade. Ele era um mestre em humildade para com o seu povo, para com os discípulos da época. Era inimaginável que alguém, que um mestre, que um rabi encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu o seu exemplo aos seus discípulos. Veja o que diz João, capítulo 13, versículo 4 e 5. Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, depois pôs a água numa bacia e começou a lavar
os pés aos discípulos e a enxugar-os com a toalha com que ele estava cingido. Que exemplo de humildade! O verdadeiro mestre, ao ensinar os seus subordinados, ao ensinar os seus discípulos, ele não precisa de nenhuma palavra. Através de um gesto, através de uma atitude, ele está ensinando os seus discípulos. Este é o melhor exemplo de um mestre em humildade que Jesus deixou para nós, obreiros, igreja do Senhor Jesus, aqui na face da terra. Veja que este mestre em humildade, o ensino de Jesus não era um mero discurso, mas era um espírito de vida, conforme João capítulo 6, versículo 63. Ele nos convida a fazer o mesmo, conforme João 13, 14 e 15, que diz assim: vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Veja que Jesus estava dizendo: vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu sou o mestre. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, ser exemplos em humildade uns aos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Que exemplo lindo de humildade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de partirmos para o segundo tópico de nossa lição, meus irmãos, que fala o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século, a síntese desse tópico 1 diz assim: Jesus, o mestre da Galileia, ele é reconhecido em o Novo Testamento tanto como mestre divino, quanto o mestre da humildade. Ele é um mestre em humildade para exemplo nosso. O tópico 2, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. No primeiro subtópico nós veremos que é uma ordem de Jesus. Jesus, antes de ascender aos céus de modo solene, ele determinou aos seus discípulos: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Conforme Mateus 28, versículo 19 e 20. Nós estamos diante de uma ordem de Jesus de ir ensinar a todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as Escrituras. Não somente ensinar, mas como ser exemplo para com os nossos irmãos, dentro de nossos lares, na igreja, no trabalho, como eu bem frisara. É ordem de Jesus, é uma ordem de Jesus, o ensino das Escrituras, tanto no primeiro século como na atualidade em que nós estamos vivendo. Uma ordem de Jesus, tendo em vista a plena edificação da igreja, meus irmãos, na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. E ele, veja o que diz Efésios capítulo 4, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, conforme está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. O dom ministerial de mestre ou doutor é uma capacitação do Espírito Santo, vem dada por Deus através do Espírito Santo. Isso não significa, porém, que devemos descuidar da nossa formação intelectual, ou seja, da nossa formação cultural. Precisamos estudar a Bíblia, precisamos nos atualizar sobre conteúdos da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, precisamos participar dos cultos de terças-feiras, cultos de ensino, culto de ensinamento, Escola Bíblica Dominical. Não somente isso, mas sempre que possível, fazermos um curso de teologia, fazermos um curso de aprendizado cada dia mais da palavra do Senhor Jesus e ler a Bíblia diariamente
para que possamos estar cumprindo a ordem de Jesus. Segundo subtópico, meus irmãos, vamos falar a respeito da doutrina dos apóstolos. Veja o que diz Atos capítulo 2, versículo 42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A igreja primitiva do primeiro século perseverava na doutrina dos apóstolos. E em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Porque todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na doutrina da palavra do Senhor Jesus. A doutrina dos apóstolos aqui, meus irmãos, referida, trata-se do conjunto de ensino de Cristo Jesus que ele deixou para os primeiros discípulos da época. Partindo para o terceiro subtópico de nossa lição, fala a respeito de ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico, e todos os dias, conforme Atos capítulo 5, versículo 42, e todos os dias no templo e nas casas, veja, e todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Como tem sido o teu ensinamento? Como nós temos nos portado, meus irmãos, com ensinamento, como sacerdotes dentro do nosso lar, dentro de nossas casas. Veja que todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Isto é, um ensinamento persistente. A igreja, meus irmãos, começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. O apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre. Veja Atos 20, capítulo 20, versículo 20 e 21, diz assim: como nada que é útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo se mostra como um verdadeiro mestre. Naquela época, Deus já havia preparado homens para ensinar e levantou doutores na igreja de Antioquia. Igualmente deseja levantar mestres na nossa atualidade, nas nossas igrejas. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão e por aí vai, conforme Atos capítulo 13, versículo 1. Por isso, uma necessidade urgente de um ensinamento persistente na nossa igreja a respeito da palavra do Senhor Jesus. Veja que Jesus disse, é a ordem de Jesus, Jesus disse, olha, ide e fazei discípulos, ensinem a minha palavra. O mandato de ir e fazer discípulo inclui intrinsecamente, meus irmãos, o ensino da palavra do Senhor Jesus, seja de forma falada, ensinada, pregada, ou até mesmo nos nossos comportamentos, na nossa maneira de viver. Veja que, em outras palavras, os ensinamentos de Jesus foram designados para produzir informação e transformação de vidas. O Evangelho de Jesus, o ensinamento persistente, ele traz informação e transformação de vidas. Veja o que foi praticado pela igreja primitiva. A ilustração em Atos, capítulo 2, versículo 41 a 47, temos um retrato da igreja primitiva, o qual nos informa que eles perseveravam no ensino, na doutrina dos apóstolos. Este era o padrão contínuo e não era uma exceção. A implementação em Efésios 4 confirma o compromisso de ensinar. Jesus Cristo, após subir aos céus, deu dons aos homens a fim de que servissem a igreja, como está escrito, uns para pastores, doutores, mestres, professores. Qual o propósito?
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Veja que, aqui, meus irmãos, querendo o aperfeiçoamento para a obra e ministério da edificação do corpo de Cristo, mais outra prova de que os talentosos são chamados para o ministério da multiplicação e não da adição de pessoas, mas sim multiplicar o número de pessoas ensinadas e discipuladas pela palavra do Senhor Jesus. Por isso que é importante nós estarmos sempre, meus irmãos, na escola bíblica dominical, pois o ensino da igreja do primeiro século e da igreja da atualidade foi ordenado por Jesus para os apóstolos ensinarem também persistentemente a todos os novos convertidos e também os novos crentes da atualidade. O nosso terceiro subtópico, meus irmãos, nós falaremos a respeito de a importância do dom ministerial de mestre na Igreja de Cristo. Veja aqui uma necessidade urgente para a igreja. O dom ministerial de mestre, meus irmãos, é uma capacidade dada por Deus através do Espírito Santo, dada aos obreiros, tanto a irmãos como irmãs, aos servos e servas de Deus, para a edificação da igreja e também para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Todo obreiro que coloca o seu coração na palavra de Deus, em se dedicar, em aprender da palavra de Deus, ele passa adiante, ele está passando adiante as verdades bíblicas, as verdades do Evangelho do Senhor Jesus. Segundo a Bíblia Sagrada, todo mestre que tem esse dom ministerial de mestre é aquele que tem uma habilidade dada por Deus, como já frisamos aqui, para ensinar de forma clara, humilde, e também que seja para o entendimento e o esclarecimento tanto de pessoas dentro da igreja, como de pessoas que estão há muito tempo na igreja, tanto os idosos como crianças, como também do novo convertido. O mestre tem essa habilidade, o dom ministerial de mestre, de ensinar, tem esta habilidade de ensinar, de discipular os novos convertidos, e veremos nesse terceiro tópico, meus irmãos, que é um ensinamento contínuo, além de ser persistente na igreja de Cristo, precisa ser um ensinamento contínuo para toda a igreja, como já disse, tanto para as crianças, jovens, adolescentes e aqueles mais idosos, como também para aquelas pessoas que nunca tiveram contato com a palavra de Deus. Através do Espírito Santo, através dos estudos e deste dom tão importante para a igreja, que é o dom ministerial de mestre, de ensinar, tem esta capacidade de passar a palavra de Deus para essas pessoas terem a aplicação nas suas vidas pessoais e terem as suas vidas transformadas quando elas aplicam o conhecimento a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas vossas vidas. Veja que é uma necessidade urgente da igreja, é o primeiro subtópico do tópico 3. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, meus irmãos, é preciso que haja pessoas vocacionadas por Deus. E eu já disse no início deste vídeo, louvamos a Deus pela vida dos nossos ensinadores aqui na cidade de Cascavel, homens íntegros, homens de Deus, que Deus capacitou e colocou aqui na nossa igreja, aqui em Cascavel, e nós temos a graça de Deus, através da misericórdia de Deus, de podermos estarmos sentados ouvindo estes homens de Deus, ensinando a palavra do Senhor Jesus aqui na cidade de Cascavel. Vivemos em uma época de uma necessidade urgente, que para que esse ministério de ensino seja eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas por Deus. Não são todas que reúnem informações exegéticas, meus irmãos, históricas, literárias da Bíblia. Deus concedeu à sua igreja mestres, e é preciso que a igreja, toda a igreja, invista
também nestes mestres de ensinamento da palavra do Senhor Jesus. Muitas das vezes, meus irmãos, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres na atualidade em que estamos vivendo. Por isso nós precisamos estar frequentando os cultos de ensino, frequentando a escola bíblica dominical, aprendendo a respeito das lições bíblicas, dos ensinamentos bíblicos que através do Espírito Santo Deus tem vocacionado muitos mestres e doutores dentro da igreja que têm se preocupado em estudar, em aplicar a sua palavra, tanto na sua vida pessoal, como ensinar para a igreja. Veja o que diz 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Isso já foi escrito há muitos anos atrás, há 2000 anos atrás, e se aplica na atualidade em que estamos vivendo. Haverá também falsos mestres, falsos doutores, que introduzirão abertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Precisamos estar atento a essas heresias, a falsos mestres, falsos doutores, falsas doutrinas bíblicas que querem se aplicar em muitas igrejas por aí. Esse dom do Senhor, o dom ministerial de mestre, é para a igreja amadurecer, meus irmãos, em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos, para que não sejamos, veja que diz Efésios capítulo 4, 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Precisamos estar atentos e buscar em Deus este dom ministerial de mestre, de ensinamento da palavra do Senhor Jesus. O segundo subtópico de nossa lição, meus irmãos, fala a responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o convertido é batizado. Não pode ser assim. Não há nada mais equivocado do que isso, pensar que o discipulado termina, discipulei, aquele novo convertido foi batizado e aqui se encerra o discipulado. Não. É uma responsabilidade de todos nós, cristãos, e que ensinamos a palavra de Deus a discipular de uma forma contínua. É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado, quanto para quem está discipulando esta pessoa. Nós temos o exemplo de Jesus, que lavou os pés dos seus discípulos, discipulando os seus discípulos. E ele disse: olha, vocês têm um exemplo, façam o mesmo uns aos outros. Precisamos estar atento a esse discipulado contínuo na igreja da atualidade. Meus irmãos, aí você me pergunta quais os requisitos necessários para o mestre, para o doutor, para o ensinador. O terceiro tópico apresenta alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com este dom ministerial de mestre em nossa época. Primeiro, a pessoa tem que ser salva em Jesus Cristo. Não pode haver dúvida quanto à própria experiência de salvação. Primeira coisa, a pessoa tem que ser uma pessoa salva, convicta da sua salvação. Segundo, o hábito de ler. Para identificar e reconhecer pessoas com este dom ministerial de mestre de ensinar. Primeiro, a pessoa tem que ter convicção da salvação. Segundo, a pessoa tem que ter o hábito de ler a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, lição da Escola Bíblica Dominical e muitos livros aí
também que trazem conhecimento, que agregam conhecimento para o nosso dia a dia. Como nós vamos ensinar, meus irmãos, se nós não lermos, se nós não nos dedicarmos à leitura? O hábito de leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. Terceiro ponto, ter um preparo intelectual. O mestre deve compreender o mundo da Bíblia, questões culturais, linguísticas e por aí vai. Tem que ter um preparo intelectual de conhecimento. Quarto, e não menos importante do que os demais, mas nos salta aos olhos, ter um coração em chamas. Que o vocacionado para este cargo de ministério de mestre ou doutor utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. É necessário que ele tenha um coração em chamas, um coração ardente por anunciar a palavra do Senhor. Veja que Martin Lloyd-Jones dizia que a verdadeira pregação era a teologia em fogo. Isso era ter um coração ardendo em fogo por ensinar a palavra do Senhor Jesus. Precisamos, meus irmãos, alcançar as mentes e os corações dos nossos dias, e isto apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e principalmente apaixonado por Jesus, pela palavra do Senhor Jesus. Esses são os 4 requisitos de acordo com a nossa lição, para identificarmos e reconhecermos uma pessoa vocacionada para o ensinamento da palavra do Senhor. Primeiro, essa pessoa tem que ser salva em Jesus Cristo, ter convicção da salvação. Segundo, ter o hábito de ler. Terceiro, ter um preparo intelectual, ter conhecimento sobre questões culturais, linguísticas, exegéticas e culturais da época, para que não venha fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposições da palavra de Deus. Quarto, ter um coração ardente em chamas por Jesus e pela palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos, a síntese desse tópico 13, encerrando, já caminhando para o final de nossa lição, diz que o dom ministerial de mestre é uma necessidade para a igreja local e uma responsabilidade para um discipulado permanente. Que possamos ter esse discipulado permanente nas nossas vidas, nas nossas igrejas. Concluindo a nossa lição, meus irmãos, a nossa conclusão nos traz: é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Isso não é verdade. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele, conforme Atos capítulo 17, versículo 15 ao 34, também Tito 1 e 12. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam, homens cheios do Espírito Santo, meus irmãos, mas do mesmo modo, homens cheios do Espírito Santo, mas do mesmo modo, com a mente iluminada para responder com mansidão e temor, a razão da nossa esperança, conforme 1 Pedro capítulo 3 e o versículo 15. Eu louvo a Deus por este momento que nós passamos nesta manhã, que você que me acompanhou nesses 40 minutos aí desta videoaula. Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua família. Como eu já disse, está tendo Santa Ceia neste momento agora, das 10 às 11, Santa Ceia presencial na nossa igreja, neste dia 6 de junho do ano de 2021, logo mais às 19h30, hoje no dia 6 de junho, culto de Santa Ceia no nosso templo central, aqui situado no centro de Cascavel, bairro Maria Luísa, na rua Cuiabá, Igreja Evangélica Assembleia de Deus,
presidida pelo nosso pastor Antônio Batista Maia. Eu me despeço por aqui, João Batista, desejando que as bênçãos do Senhor estejam sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre todo o teu ministério. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.